Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos estudar dar continuidade ao estudo sobre geometria plana. Hoje nós vamos ver um pouquinho o conceito de área e calcular a área de algumas figuras planas. Para isso, vamos lá para o nosso cadernício, estamos aqui com ele para tentar entender um pouquinho sobre o nosso conteúdo. Vamos pegar primeiro aqui a nossa figura geométrica simples, um quadrado. Se eu perguntar qual que é a área de um quadrado, né? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, se eu tenho um quadrado, e vocês já ouviram algo do tipo 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu pegar esse quadrado aqui ó, e dividir ele em vários quadradinhos pequenos, cujo lado seja 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, qualquer unidade, quer dizer o seguinte, quantos quadrados desse cabem aqui dentro? É basicamente isso que é a área, tá? Ou seja, eu vou pegar uma área e vou dividir em vários quadradinhos, eu quero saber quantos quadradinhos cabem lá dentro, né? E a partir daí a gente tem como calcular a área de um quadrado, porque é bem simples, ó. Se você pensar aqui, se eu dividisse esse quadrado em várias colunas aqui, ó, de comprimento 1, nesse lado eu teria L colunas, né? Se eu faço o mesmo para as linhas, né? Então, se eu divido aqui em várias linhas, eu teria L linhas. Então, se eu tenho linhas e colunas, se eu quero saber quantas unidades, né, tem aqui dentro, a gente sabe que a operação que a gente tem que fazer é de multiplicação. Então, a partir disso, nós temos que a área de um quadrado nada mais é do que lado vezes lado, ou lado elevado ao quadrado. Daí que vem a expressão quadrado, tá? Quando uma coisa é elevada ao quadrado é por quê? Porque é a área dela, tá? Então é isso. E se eu tiver o próximo aqui, o retângulo. Qual que é a área de um retângulo? Gente, a área de um retângulo segue o mesmo princípio. Aqui eu tenho a minha base do retângulo, aqui eu tenho a minha altura. Então nada mais é do que o quê? Eu vou dividir esse retângulo em vários quadradinhos. Então a área do meu retângulo, né, vai ser o quê? Vai ser base vezes altura, tá? Alguns de vocês já ouviram essa fórmula aqui antes e tal. Essas duas são as mais simples de todas, a área de um quadrado e a área de um retângulo. O próximo que nós temos é o nosso triângulo. Já está até aqui a área, né? A área de um triângulo é o quê? É base vezes altura dividido por 2. Por quê, professor? Se vocês perguntarem por quê, é porque é o seguinte, se eu tenho esse triângulo aqui, tá, ó, uma curiosidade é que ele tem a mesma área deste triângulo aqui, ó. Se eu pegar e fizer um triângulo retângulo aqui, ó, ele com a mesma altura deste meu triângulo, e que está em preto, ele vai ter a mesma área desse meu triângulo de vermelho. Então, o que acontece? Se eu pensar que isso aqui, ó, seria um retângulo fechado, né? O retângulo fechado, essa área desse meu triângulo vermelho é a metade dela. Então, a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Por isso que é base vezes altura dividido por 2, tá? Lembrando, essas equaçõezinhas aí, né, essas expressões, você acha e encontra fácil na internet aí, mas caso vocês queiram, é bom sempre anotar. Última área que nós vamos ver aqui hoje é a área do nosso trapézio. Como que eu calculo a área de um trapézio? Eu sei calcular a área de um retângulo, eu sei calcular a área de um quadrado e a área de um triângulo. Então olha só o que a gente faz para descobrir a área de um trapézio. A área de um trapézio, ó, eu vou dividir aqui no meio. Então eu tenho um triângulo aqui em cima, que ele tem uma base menor B e uma altura H, e eu tenho o triângulo de baixo, que tem uma base maior Bzão e uma altura H, ou seja, os dois têm a mesma altura. Somando as duas áreas, que nós temos a área do trapézio, tá? A área do trapézio vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes a altura e divide todo o resultado por 2, tá? Ou seja, você vai somar a área do triângulo de baixo mais a área do triângulo de cima. É daí que vem essa formulazinha, tá? Qual que é a ideia dos nossos exercícios que a gente vai ver agora? Alguns são mera aplicação da fórmula, que inclusive é um preparatório já para a nossa próxima matéria que a gente vai estudar. E outra é tentar resolver alguns problemas envolvendo área, beleza? Vamos aos nossos exemplos. Primeiro exemplo que nós temos aqui é calcule a área do trapézio. Olha só, então eu tenho um trapézio aqui que tem uma base menor de 3, uma altura de 4 centímetros e uma base maior de 8 centímetros.
Como que eu calculo a área deste trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor. E vamos trocar aqui. Mais base menor vezes a altura e pega todo o resultado e divide por 2. Então a área deste trapézio vai ser o quê? Base maior, 8, mais base menor, que é 3, vezes a altura, que é 4. E o resultado a gente divide por 2. Então vai ficar 8 mais 3 vai dar 11. 11 vezes 4 dividido por 2. 11 vezes 4 é 44, dividido para 2 vai dar 22. Então a área deste trapézio é 22 centímetros quadrados. Lembrando, né, não tem como a gente escrever quadrado assim. Nos nossos formulários vocês podem colocar a resposta somente 22 ou A igual a 22, né? Ou 22 cm, chapeuzinho 2 aí, que a gente sabe que o acento circunflexo quer dizer elevado, beleza? Nosso próximo exemplo aqui, ó. Tem como fazer, professor, exercício ou exemplo de geometria sem desenho? Tem também, tá? Você pode ter um texto e a partir do texto você construir o desenho ou somente pelo texto dá para a gente conseguir respondê-lo. Olha só, calcule a área de um quadrado com um lado de 50 centímetros. Se você quiser representar, ó, é como se eu tivesse um quadradinho aqui, ó, e o lado dele fosse 50 metros e o outro lado também é 50 metros, né? Porque o quadrado tem os dois lados iguais, tá? Então a área dele nada mais é do que 50 elevado ao quadrado. Por quê? Porque a área de um quadrado é lado ao quadrado. Então 50 ao quadrado é 50 vezes 50. Né? 5 vezes 5 é 25 e a gente coloca dois zeros aqui, ó. 2.500 metros quadrados ou somente os 2.500. Qualquer um dos dois pode ser aceitável para o nosso formulário, beleza? Próximo exemplo que nós temos aqui agora de um retângulo, né? Calcule a área de um retângulo com base de 8 metros e altura de 2 metros. Então agora eu tenho um retângulo, né? Vamos desenhar ele aqui e representar para vocês entenderem. A base dele é 8 metros, ou seja, esse lado é 8, e a altura dele aqui é de 2 metros. A área do retângulo, sem segredo nenhum, a área é base vezes altura. A área de um retângulo vai ser 8, que é a base, vezes a altura, que é 2. A área de um retângulo vai ser 16 metros quadrados ou somente 16. Qualquer um dos dois pode ser a resposta lá, beleza? O nosso último exemplo agora aqui é um probleminha de áreas. A gente vai tentar entender como que funciona quando temos um problema aqui, ó, tá? O nosso quarto exemplo, vamos tentar entendê-lo como que a gente resolve. Luiz é o dono de um terreno em forma de trapézio que possui bases de 10 e 18 metros e a altura de 8 metros, como indicado na figura a seguir. Dentro deste trapézio, Luiz planeja construir uma piscina retangular de 8 metros por 5 metros. Além disso, planeja colocar grama no restante do terreno. Quantos metros quadrados de grama Luiz deverá comprar? Então olha só o que nós temos aqui, ó. Tem o desenho do terreno dele, que é um trapézio, a base maior está aqui 18, a base menor aqui está 10 e a altura aqui está 8. E o retângulo que ele vai construir aqui dentro é um retângulo com a base de 5 e a altura de 8. Como que eu vou calcular somente esta área de fora, ó? Ele quer só a área de fora. Ele quer que você tire a piscina do terreno dele. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a área do trapézio e vai pegar e diminuir a área do retângulo. É basicamente isso que a gente vai fazer. Por quê, professor? Porque o trapézio é a minha figura maior e o meu retângulo é a minha figura menor. Então, se eu quiser saber o que está entre os dois, a conta que tem que fazer é de subtração. Vamos lá, a área do trapézio a gente sabe que é base maior, né? Mais base menor, vezes a altura, né? E o resultado a gente divide por 2, menos a área do retângulo, que é base vezes a altura, somente. Então é isso que a gente vai fazer. No trapézio, o que nós temos? A base maior é 18, mais a base menor, que é 10, vezes a altura, que é 8, e divide o resultado todo por 2. Menos a área do retângulo, vai ser a base do retângulo, que é 5, vezes a altura, que é 8. Então aqui vai ficar 10 mais 8 vai dar 18, vezes 8 dividido por 2, menos 5 vezes 8 é 40. Então vamos resolver agora primeiro esta expressão aqui deste lado, né? Vamos subir aqui. Essa expressão desse lado, 18 vezes 8 dividido para 2, né?
18 vezes 8, vamos fazer aqui, que é um número um pouquinho grande, para vocês entenderem, ou podem fazer na calculadora também, sem problema nenhum. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 1, 8. 8 e 6, 14. 144 divididos por 2 menos 40. 144 dividido por 2 dá 72 menos 40. Então, 72 menos 40 dá 32 metros quadrados de grama. Quer dizer o seguinte, quer dizer que esta área que sobrou aqui vale 32 metros quadrados ou somente 32, caso vocês respondam os nossos formulários lá da plataforma, beleza? Espero que tenham entendido aí sobre as áreas, né? Espero que tenha elucidado um pouco como usar essas fórmulas, tá? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, não se esqueçam, toda segunda-feira das 9 às 11 da manhã estamos lá no Google Meet para tirar as dúvidas de vocês. Caso percam as dúvidas, vocês podem tirar a dúvida com a gente também pelo WhatsApp, que o número tá lá na plataforma, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham entendido sobre como calcular a área de figuras planas. Inicialmente essas figuras, depois a gente vai ver outras também, tá? E outros problemas um pouquinho mais complicados, mas por hoje é isso aí. Espero que tenham gostado de verdade, um beijão a todos e tchau, tchau, até a próxima aula.